Esse é o Carioca reagindo à operação policial mais letal da história da cidade. É claro que o bom humor varia conforme o risco envolvido. Aí, William, como é que tá as coisas aqui? Caralho, olha isso, William. Olha isso, William. Olha isso, William. Caralho, tiro, William, muito tiro. Olha só como é que tá, William. As ações da polícia foram seguidas por uma série de retaliações. Mais de 50 ônibus foram usados para montar barricadas e impedir o trânsito. E também houve uma série de assaltos e saques. Vem, moral, filho, atrás das carnes. Traz. Tem de tudo. Num caos assim, quem só queria chegar em casa e ficar em segurança enfrentou dificuldades. Eu vim de Deodoro, eu tava tentando passar pela Brasil, a Brasil fechada, peguei o Uber Moto por nada, tava um monte de caminhão atravessado, polícia militar na rua, aparentemente o Comando Vermelho liberou assalto, tinha ônibus parado, um monte de gente parando nos ônibus, eu não entendi porra nenhuma, aí, desculpa o palavrão, aí eu fui tentar ir pra casa, eu moro ali no tanque, fecharam a principal do tanque, não tem como ir pra casa, aí eu tô tentando ir pra casa do meu namorado, mas ele mora na Penha, aí, desculpa. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participaram da chamada Operação Contenção, que apreendeu 90 fuzis. O número de mortos ainda precisa ser apurado. Na manhã do dia seguinte, já eram mais de 100 pessoas, 4 policiais e dezenas de civis, que podem ou não ter ligação com o crime organizado. Não se sabe e talvez nunca se saiba. Eu sou o Álvaro. Álvaro, um criador de conteúdo brasileiro. E junto com você, eu quero compreender o aspecto político dessa operação policial. E nós ainda combatemos o crime no Brasil como se ele residisse na favela. Eu afirmo peremptoriamente que não tem nenhum líder importante de crime organizado no Brasil morando em favela. Líderes de crime organizado moram em condomínios de luxo, fazem negócios em alto nível, em Miami, Amsterdã, são poliglotas, viajam em jatinho privado, né? Então, se a gente quer realmente desarticular o crime no Brasil, é preciso que a gente deixe de olhar só para baixo e a gente comece a olhar para o andar de cima, né? Durante todo o dia 28 de outubro de 2025, o presidente do Brasil esteve incomunicável. Desde o início do mandato, esse foi o único dia em que o presidente não pôde ser contactado por ninguém. É que o presidente voltava da Malásia a bordo não do VC-1, o avião presidencial, como é de costume, mas sim do KC-30 da aeronáutica, e isso faz toda a diferença. Essa escolha se justificou para encurtar o tempo da viagem. O KC-30 tem maior autonomia de voo e só precisaria fazer uma escala para reabastecer na África do Sul. O VC-1 demoraria mais para chegar ao Brasil. Só que essa escolha teve uma desvantagem. O avião presidencial, o VC-1, tem sistemas de comunicação embarcados para uso do presidente e dos outros passageiros. Já o KC-30, em que o presidente estava, não. E assim, o presidente do Brasil passou mais de 20 horas sem contato com o país que ele governa. Foi justamente esse raríssimo período o escolhido pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para realizar uma operação policial perigosa, capaz de desestabilizar toda a capital do estado. Para concluir se isso foi uma coincidência ou um oportunismo político, é preciso fazer um certo juízo. E para fazer o certo juízo, é preciso estar bem informado. E a informação que mais importa aqui é, junto com a operação policial, ele também lançou uma crítica severa ao governo federal, que, segundo ele, abandonou o Rio de Janeiro sozinho, no meio de uma guerra. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas.
porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim. E a ausência do governo federal foi usada como argumento, até mesmo quando surgiram questionamentos sobre eventuais excessos da operação. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. E assim, a operação policial vai fornecendo as bases para um discurso que coloca Cláudio Castro e seus aliados ao lado do bem, da lei e da ordem, combatendo o crime organizado. Já o governo federal e os seus aliados, nesse discurso, aparecem ao lado do mal, do crime e da baderna. É claro que a versão que enaltece o Cláudio Castro só pode ser de autoria do Cláudio Castro. E é aqui que surge a ADPF 635, como um exemplo de como os adversários políticos do Cláudio Castro ajudam o crime organizado. Se você não sabe o que é a ADPF 635, não se preocupe, a gente vai chegar lá. O governador Cláudio Castro atribuiu a expansão do Comando Vermelho aqui no estado do Rio à ADPF 635, que restringia as operações policiais nas comunidades do Rio. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais. O partido político é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que é a grande esperança do Lula para conquistar votos em redutos conservadores. Então, faz todo sentido que o Cláudio Castro, sendo do PL do Jair Bolsonaro, pinte o PSB como um aliado do crime organizado. Isso é do interesse direto dele. Já a ADPF é a sigla para Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Em juridiquês, esse é o nome do mecanismo legal que se usa para pedir que o judiciário decida se o poder público está ou não está agindo de acordo com a Constituição, com a lei. A ADPF 635, também chamada de ADPF das favelas, levou exatamente essa dúvida para o STF. Será que as operações policiais realizadas pela Polícia do Rio estão de acordo com a Constituição? Sim ou não? Aí o STF passou a discutir em detalhes como essas operações devem acontecer. Por exemplo, será que a polícia pode usar escolas e hospitais como base para incursão nas favelas? Primeiro ficou decidido que não, depois a regra foi revista e ficou decidido que sim. A questão da possibilidade da polícia realizar operações perto de escolas e hospitais, a partir do momento em que se veda isso ou se restringe, as milícias e o tráfico estão eles utilizando essas áreas para realizar o crime. Seja como for, a operação policial de 28 de outubro pode ser interpretada como uma revolta do governo do Rio contra o STF, porque, ao que tudo indica, essa operação ignorou muitas das regras que a Suprema Corte tinha estabelecido para essas operações. E agora isso vai ter que ser analisado com cuidado. O Conselho Nacional do Ministério Público está avaliando se o Estado do Rio de Janeiro descumpriu a determinação do Supremo com base na ADPF das favelas. É assunto da Janaína Camelo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aguarda ainda hoje manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade de intimar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a prestar informações sobre a mega operação policial que deixou inúmeros mortos nesta terça-feira. E muita coisa precisa ser explicada. Quem acompanhou os acontecimentos do dia ficou com a impressão de que o governador solicitou apoio ao governo federal e não recebeu.
Com o presidente da República incomunicável, coube ao ministro da Justiça fazer o esclarecimento. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. E depois do esclarecimento, o governador recuou, assumiu que não pediu apoio nenhum e disse que apenas não se fez compreender. Ele foi mal interpretado, de acordo com ele. Não houve, porque o que a gente considera que é o que a gente precisa deles para a operação seria a questão dos blindados. Essa era a necessidade, uma necessidade que nós já sabemos pelas outras 3 experiências que a gente não conta com a possibilidade de ajuda em virtude de não haver possibilidade de GLO. Com certeza, houve uma leitura errada da minha fala. GLO é a sigla para Garantia da Lei e da Ordem. Basicamente é uma autorização para usar as Forças Armadas na segurança pública. Bom, a GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Contra as palavras mal interpretadas do governador do Rio estão os dados. Não faz nem 10 anos que uma GLO colocou as tropas para resolver a segurança pública do Rio de Janeiro. E o resultado foi desastroso. Já o regramento das operações policiais proposto pela ADPF 635 até tem conseguido reduzir a morte de policiais em serviço, os crimes violentos e até mesmo os roubos de celular. Todos os dados estão contra o Cláudio Castro, que insiste na GLO. E como essa insistência contraria toda a lógica, toda a realidade, é justo perguntar qual é o objetivo do governador com tudo isso. Porque se fosse o combate ao crime organizado, a operação jamais poderia se resumir às favelas. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu gostaria apenas de indicar a leitura dessa reportagem aqui, ó. Ação no Rio de Janeiro é cortina de fumaça e expõe população, dizem especialistas. É interessante não só pela visão dos especialistas em segurança pública que foram ouvidos para a composição desse texto. É interessante também porque isso foi publicado pela Agência Brasil, que é ligada ao governo federal. Vale a pena dar uma olhada. Feito esse adendo, bora ouvir os apoiadores desse canal. Você pode se juntar a eles. Eles mandam áudios para um grupo que a gente tem, e aí desses áudios nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Gente, pelo amor de Deus, eu tô vendo no jornal, tem mais de 100 pessoas mortas. Isso não é normal. Isso não pode ser normal, cara. Isso é um marco histórico negativo num nível... Sim, Carandiru, sabe? Eu não duvido que nessa política de chorume, que é a extrema-direita, que haja algum tipo de ligação entre a posição do Lula de incomunicabilidade e essa operação. Uma operação que, segundo as informações, que agora estão surgindo muitas, teve 2 meses para se organizar. O governo teve uma boa atuação, pelo menos na foto e na mídia, teve uma boa atuação nesses últimos tempos. Então, nada como um bom banho de sangue e culpabilização das políticas de governo e de segurança para empanar esses últimos tempos aí de bons ventos para o governo. A meu ver, essa é a
obviamente, a famosa ponta do iceberg. Na base está a guerra contra as drogas, criada pelos presidentes estadunidenses, o Nixon, nos anos 70. Regulamenta as drogas, o comércio de drogas. Regulamenta isso, faz com que se gere receita federal, ao invés de criminalidade, do qual muitos políticos se favorecem. Infelizmente, a necropolítica é uma das formas mais letais e mais desastrada para obter voto no Brasil, porque você mostra o poder do Estado referente a isso. Olha os massacres de Realengo, massacre de Paraisópolis, todos eles foram obtidos votos pelas pessoas necropolíticas. Esta chacina é o resultado lógico de uma corporação de policiais treinados, equipados e doutrinados para promover chacinas. É isso que a PM quer dizer quando reclama que os governos não deixam a polícia trabalhar. Este é o trabalho da polícia. É para isso e apenas para isto que a PM existe. Ela não tem outra função. Lembrando que nesses conflitos, os próprios policiais são mortos. E não, a violência não diminui após essas operações. Na verdade, o que ocorre é a escalada da violência. Toda vez que eu pensar no Rio de Janeiro, eu vou ter que pensar nisso, nesse massacre, nessa pilha infinita de corpos. Como tem gente que ainda consegue bater palma para isso? Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que, dessa vez, eu vou prestar satisfação. A gente ficou 2 dias inteiros aí sem conteúdo nenhum nesse canal, né? Eu peço desculpas por isso. Não é o ideal, não é o saudável, mas nessa fase, se eu puder, eu trabalho na escala 7x7 e descanso de burnout em burnout, porque eu estou muito interessado em resgatar o espaço que a gente já teve na plataforma, etc e tal, né? E aí acontece isso, da gente ficar 2 dias sem conteúdo. Por quê? Eu já tinha relatado para vocês que eu tive um alagamento na garagem do prédio em que eu passei aí as últimas semanas, né? E esse alagamento, assim, não afetou muito diretamente o meu carro que estava lá, mas teve seus efeitos colaterais, né? Eu precisei tirar todas as minhas bagagens do carro, né? Eu tenho vivido assim essa vida meio itinerante e perdi bastante coisa que estava no carro, o carro mesmo um bolor desgraçado e tal. Aí tô tentando lidar com isso, né? E perdi bastante tempo tentando resolver esse negócio, mas com o tempo esse problema vai ficando para trás e vai sobrando mais e mais espaço aqui para voltar para a rotina do conteúdo. Agradeço muito a compreensão e agradeço principalmente, né, os apoiadores desse canal, que me permitem viver essa vida que eu considero assim vocacionada, porque é um privilégio, né, a gente poder viver a vida fazendo um trabalho que faz sentido para si mesmo, sabe como? Eu agradeço muito, agradeço profundamente por isso e de novo pela compreensão também, viu? Beijo, gente. Valeu!